Olá, está começando No Sítio, o seu programa sobre agricultura familiar. Bom dia e vamos aos destaques da edição de hoje. A agricultura familiar é responsável de 10% do Produto Interno Bruto Nacional. Entenda mais sobre agricultura familiar. E os nossos repórteres visitaram 3 feiras de 3 cidades do oeste do Paraná. Saiba quais são as produções destes pequenos agricultores. Hoje nós vamos conhecer também o sítio do seu Milton Miyazaki. E aqui em Cascavel, assim como em outras cidades, quem é responsável pelo abastecimento de mercados e restaurantes não são os agricultores ligados ao agronegócio. Você sabe de onde vêm as hortaliças que compõem a sua mesa? Você quer saber o que ele produz? Então fique ligado, pois é agora! Olá, seja bem-vindo ao programa No Sítio e para abrir esta edição nós vamos começar falando sobre um assunto que é praticamente a essência do nosso programa, agricultura familiar. Bom dia! Olha, William, a agricultura familiar é tão importante para nós brasileiros porque boa parte de hortaliças, alimentos que nós consumimos, vem desses pequenos produtores. É isso aí, a repórter Emanuela Schnickenberg foi até a Emater de Cascavel para falar um pouquinho mais, esclarecer sobre o que é a agricultura familiar. Confira na reportagem. A agricultura familiar é mais do que um modelo de economia agrária. Consiste em um meio de organização das produções que são gerenciadas e operadas por uma família. E o que determina isso no cenário rural é a mão de obra, que deve ser predominantemente familiar. A agricultura familiar, ela hoje já tem uma lei que define claramente o que é agricultura familiar. Mas na prática, é aquele agricultor que conduz a propriedade dele basicamente com a família, com alguns empregados fixos, mas sempre em número menor do que o número de pessoas da família que trabalham. Então, na prática, é isso. E em termos de área, na nossa região, são agricultores até 72 hectares. São basicamente 30 alqueires, né? Então é uma área bastante grande, né? Só que normalmente o pessoal, na questão da renda, que é 360 mil, então muitas vezes o pessoal chega no limite antes da renda do que na área. A agricultura familiar é responsável pela alimentação de 70% do país. Em resumo, mesmo com 1/5 das áreas agrícolas do Brasil, a agricultura familiar é responsável por cerca de 1/3 da produção total. Isso prova o grande índice de produtividade dos pequenos produtores e da agricultura familiar no país. A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de alimentos que esta atividade realiza. Em termos gerais, a agricultura familiar se caracteriza pelas pequenas propriedades, pela família ser dona de todos os meios de produção e da terra. A produção é geralmente voltada para a diversificação de alimentos e para os bens de consumo. A agricultura familiar, ela, em média, ela produz 70% dos alimentos. Então a importância maior dela é na produção de alimentos que o nosso consumo dia a dia. Mas na economia da região, ela representa, porque com esse tamanho de área que tem, com essa renda, ela representa realmente a diferença entre o desenvolvimento da região, porque além de ter toda essa produção de alimentos, tem também a questão de que ela ocupa as pessoas. Então as pessoas continuam ali, ou no meio rural, ou na cidade próxima, mas elas estão ocupadas. Então ela também tem uma importância social muito grande. É evidente que a renda é o principal, mas também ela ocupa as pessoas em volume maior do que a agricultura empresarial. O pequeno agricultor ocupa hoje papel decisivo na cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro. Os principais alimentos que vêm da agricultura familiar são mandioca, carne suína, feijão, leite, carne
carne de aves e milho. A região oeste do Paraná é movida pela agricultura. A sua participação na economia e no desenvolvimento da região é de extrema importância. E agora, como a gente já conhece sobre a agricultura familiar, vamos conhecer as feiras do pequeno produtor pelo oeste do Paraná. É isso aí, a gente vai visitar as feiras daqui de Cascavel, de Toledo e também de Marechal Cândido Rondon. As feiras do pequeno produtor estão presentes na maioria das cidades brasileiras e são frequentadas por pessoas que buscam bons produtos alimentícios, como frutas, legumes, verduras e hortaliças com aquele ar fresco. Em Toledo, são aproximadamente 30 tendas de agricultores familiares que vão semanalmente até a feira vender seus produtos. O Laurindo Welter está desde 2001 nessa jornada e adora o que faz. É uma terapia isso aí. Não é fácil não. Você sabe que a rotina é cansativa, sol, chuva, temporais, já passamos de tudo aqui. Estamos aguentando até hoje ainda. Eu sei que não é fácil, mas a gente sempre acredita. Que nem um agricultor, ele sempre acredita, mesmo passando dificuldade, ele sempre acredita na terra e sempre em si, mesmo que leva 2, 3 vezes prejuízo, ele sempre confia que no outro ano vai dar. Então a feira é assim, e assim como os demais trabalhos também, outras profissões também é assim. Você tem que persistir e ter amor com as coisas. Você não chega a lugar nenhum. Falando no início, as feiras, antes de começar essa de 2001, nós fizemos reuniões dentro das vilas rurais, reuniões lá em Mater, conversando como que seria, como que ia ser, né? Então foi um ensaio anteriormente para estar chegando naquele ponto. E daí depois soltamos o pontapé inicial. No início foi meio difícil, mas depois conseguimos ir adiante. Ele ainda divide sua tenda com a Matilde Busata, que vende compotas. Essa divisão na sua tenda é justamente para aumentar a diversidade e chamar mais a atenção dos clientes. Minha companheira aí procurou um espaço e ela está ajudando na minha parceria aí no trabalho. Eu vendo, ela vende, eu vendo as coisas dela, ela vice-versa. Então assim é que nós estamos tocando a vida, né? A Matilde é uma das compoteiras mais famosas da feira. Ela começou vendendo seus produtos na beira da estrada. Nós ia vender leite, nata, manteiga e verdura. Tudo quanto é tipo de verdura, mas vendia de manhã até meio-dia. Depois eu comecei sozinha. Daí eu não queria mais lá no sítio porque tinha que levantar 5 horas da manhã e tirar as verduras, né? Daí eu parei e comecei a puxar com carinho. Com 2 carinhos puxava assim, vendia pão, macarrão, cueca virada, bolacha, tudo que eu fazia. E verdura, o que eu tinha de verdura, vendia. Pepino. E daí comecei com doce também. E comecei com outra senhora, trabalhei acho que uns 5, 6 anos com ela, depois passei com ele daí. E em Cascavel acontece a mesma coisa. O feirante Roque Garlet busca parceria com outros sítios para realizar a produção de compotas. Para ele, se torna viável comprar algumas frutas, pois nem todas crescem o ano todo. E a gente fez parceria com outros produtores, né, outros fornecedores que produzem os produtos que não tem na nossa propriedade e que a gente não tem mão de obra suficiente para cuidar. Tipo morango, abacaxi, goiaba, mexerica, que são produtos que vêm de fora daí, né? Porque assim, uma vez nós tínhamos mão de obra suficiente para fazer o ciclo completo, porque nós era produção menor, né? Então a gente plantava da fruta, transformava e comercializava. Como foi se desenvolvendo, foi crescendo, hoje a melhor forma para nós, sem depender da matéria-prima, foi fazer essas parcerias. Segundo dados do IBGE, cerca de 70% da produção dos alimentos é produzida pela agricultura familiar e que envolve cerca de 32 milhões de pessoas. E é aqui na feira que a gente encontra boa parte dessa produção. E para ganhar destaque entre os clientes, o vendedor de salames Jorge Carlos Bummer está há 17 anos na feira fazendo amizade com as pessoas. Ele deixa claro que não foi fácil no começo,
mas a aceitação das pessoas, juntamente com o seu espírito empreendedor, resultou na abertura de um açougue. Que nós da família acabamos vindo para venda, né? Então lá na propriedade ficam funcionários quando a gente está na feira. Agora quando não é dia de feira, aí a gente fica em 7, que daí fica eu e minha esposa, e o filho já está aqui em Cascavel, tocando, que nós temos um comércio aqui também. Mas lá na propriedade são sempre de 5 a 7 pessoas. Todos esses produtores de todas as cidades são norteados pela Emater. A técnica extensionista da Emater, Eloide de Capitano, enfatiza que é fundamental a presença das feiras dentro das cidades, pois além de proporcionar o giro comercial, também valoriza a produção local. Um dos objetivos das feiras é proporcionar ao agricultor que ele possa estar frente a frente ao consumidor, ao cliente. E com isso, ele vai poder alterar o produto, atender de forma em cima daquilo que o consumidor prefere. Então o agricultor consegue mudar, alterar os sabores, o tamanho, a forma de comercializar os produtos. Então esse é um dos objetivos. Eu gosto do contato direto com o consumidor, com o cliente, a gente poder conversar, e todos praticamente passam aqui, todos passam pelo caixa que compram alguma coisa. Então a gente tem assim amizade com os clientes, é uma coisa, você cumprimenta, chama pelo nome, muitos deles, então isso é gostoso, eu gosto sim. Aqui ou ali, perto ou longe, a Feira do Pequeno Produtor não se tornou apenas um lugar comercial, mas sim um lugar de ouvir, contar histórias e fazer amigos. Bacana! Olha só, Ana, como o nome do nosso programa é No Sítio, nós vamos conhecer algumas propriedades próximas à região de Cascavel. Nós vamos para o sítio da Dona Tereza Iukoski. A Dona Tereza é um pouco tímida, mas explicou muito bem sobre a exportação urbana. E olha só, quem foi fazer esta matéria foi eu mesmo, Ana. Então vamos conferir. É das mãos amareladas por causa da terra e rachadas pelo trabalho pesado que saem as frutas delicadas. Os morangos da propriedade de Dona Tereza Iukoski são colhidos de uma parte dos 5 alqueires das terras da família Iukoski e levados para a mesa dos moradores de Cascavel. A família, que vive na região de Rio do Salto, produz em média 30 toneladas da fruta por ano e só comercializa na Feira do Pequeno Produtor, abastece supermercados da região e restaurantes. Devido ao alto custo de cultivar o morango de maneira integrada, que é quando o produtor prepara uma estrutura para que ele seja orgânico, Tereza utiliza agrotóxicos para a produção e venda da fruta mais barata. De acordo com estudos da Embrapa, nos últimos anos, o morango adquiriu a imagem negativa de fruta contaminada, devido ao uso desenfreado de químicos, mas não é isso que ocorre na propriedade de Dona Tereza. Para a venda, os morangos dela são fiscalizados pela Secretaria Estadual de Saúde, que concede a permissão de exportação. Só que não são todos os meses do ano que Dona Tereza vende a fruta. Devido ao clima, aqui na nossa região, a produção dura apenas 7 meses. A característica do fim da safra do morango é quando as folhas começam a ficar amareladas ou até mesmo roxas. Os agricultores só voltam a plantar esta fruta em março do ano que vem. Por causa do clima, né? Que é muito quente, e daí cai as florzinhas, gente, para que essa raiz, já vem a bloquinha na raiz também. E com a falta do morango no fim e no começo do ano, as pessoas que sentem no bolso são aquelas que utilizam a fruta como mão de obra, assim como Dona Tereza. Já a Dona Vanilza Francisca da Silva faz bolos, bombom e salgadinho. E com o preço nas alturas, porque nesta época a fruta vem de outros estados, a saída está na ponta da língua. Quando o preço do morango sobe, temos que aumentar o preço do bolo para não termos prejuízo. E nesta época do ano que o morango não traz dinheiro para a propriedade, a Dona Tere sobrevive da venda de outras hortaliças. Afinal, essa é a essência da agricultura para as pequenas propriedades. Se não dá para vender um, vende o outro.
O que não pode sair prejudicado nesta história é o orçamento da família no fim do mês. E tá legal o nosso programa, né, William? Opa, demais. No sítio também tá no Facebook. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, você pode entrar lá na nossa página Programa no Sítio e mandar a sua pergunta. É isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco a gente tem muito mais informação. Vamos falar sobre mini animais, também conhecer a propriedade do seu Milton. Quer saber o que ele produz? É logo mais no segundo bloco aqui no sítio. Até já! Até já!